Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Martins, trabalho com filmagem de casamento. Eu sou Natália Sabino, fotógrafa de casamentos. E estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso Jornada do Sim, um podcast que é voltado para as noivas e noivos. Isso, e hoje a gente trouxe uma convidada super querida, Camille Silvério. E a Camille, ela foi nossa noivinha, né, há um tempinho atrás, e ela é psicóloga. Então, o nosso tema hoje é voltado para esse universo emocional. A gente vai trabalhar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre como lidar com as emoções nos preparativos para esse grande dia. A Camille, pra você ter uma noção, a Camille não ficou estressada hora nenhuma no casamento. Então, ela, mais que ninguém, ela sabe dar dicas de como não ficar estressada. Foi assim, Camille? Fala um pouquinho. Foi bem tranquilo, né? Eu penso que começa tudo na certeza da decisão que você toma. Quando você decide casar, ter toda essa decisão, ter todo o entendimento do que você está fazendo e o que você quer, acho que aí já diminui quase que pela metade seu estresse, né? Depois vai começar a questão da ansiedade mesmo, que é uma busca também de expectativa, e a gente tem que pensar na ansiedade para um lado positivo, que é essa expectativa do que vai acontecer, de como organizar. Quando a gente vai olhando ali para a ansiedade, né, dos medos, de não vai dar certo, olhando para o futuro, antecipando tudo aquilo que é ruim, aí é onde o bicho pega. Porque eu não consigo relaxar, eu não consigo dormir. E uma pessoa que não relaxa, que não dorme, ela vai ficar estressada, ela vai ficar mal-humorada. Consequentemente, ela vai tomar decisões que não são tão satisfatórias. Sim. E a escolha de profissionais, né? Não tô puxando saco, mas é verdade. Quando a gente faz a escolha de bons profissionais, a gente fica em paz. E quando eu falo de bons profissionais, nós temos um mercado vasto, tem, graças a Deus, nossa cidade, né? Tem bastante pessoas que hoje estão se capacitando cada vez mais para esse mercado, mas é aquele profissional que você tem uma afinidade com ele. Eu tenho muita dificuldade com câmeras, pode não parecer, mas não é um ambiente muito confortável para mim. E quando nós fomos fazer as fotos, eu disse isso várias vezes para a Natália e para o Marcos também, sobre a importância de ter eles ali e como isso me deixava tranquila, né? Tanto que as fotos pré-casamento foi muito gostoso, fazer todo aquele movimento, né? Nossa ida para Valadares, fazer as fotos. Depois, comentar sobre tudo aquilo, a escolha das fotos, lembrar de tudo que a gente viveu ali, foi muito gostoso. E no dia do casamento também. O Marcos chegou na hora que eu estava me arrumando lá na casa da minha amiga, que me arrumou super descontraído, brincando, e o terno do noivo abriu, então aquilo ali ele já me deixou muito mais tranquila, brincando comigo, que na hora ele me contou o problema, mas me contou a solução, morrendo de rir, foi algo muito descontraído. Então trazer toda essa leveza também, né, é muito importante. Eu acho legal isso, essa leveza, porque contratempos vai acontecer. Em todo lugar. A gente não consegue prever quais são, e quando você tá leve, com o seu emocional assim fortalecido, você passa por eles de forma leve e consegue aproveitar essa experiência assim, do começo ao final, né? Exatamente. Bom, a gente fez aqui algumas perguntas que a gente acha que seria interessante para a gente abordar. E uma delas que me chamou a atenção aqui é sobre técnicas. Você acha que existe... Você conseguiria nos dar dicas assim, de técnicas para as noivas poderem ficarem mais relaxadas nessa jornada toda, sabe? Como lidar com a pressão, né, de ser noiva. Porque uma noiva, eu lido com várias noivas e eu vejo, eu, né, também já fui, eu sei como é as expectativas, como elas são altas. Então, como lidar com isso? Vai naquela questão, né, do que eu quero. Porque quando a gente começa ali, vou pensar numa festa, vamos pensar no casamento, né? Você começa ali a elaborar um casamento e aí eu começo a pensar, seja um casamento na igreja, aí eu começo a pensar em tudo da igreja. Se eu começo a compartilhar aquilo demais na minha roda de amigos, dando muito espaço, infelizmente nem todas as devolutivas que eu vou ter de quem eu converso vão ser tão positivas e nem vou escutar sempre o que eu quero ouvir. Eu, por exemplo, escutei várias vezes assim, mas por que você vai fazer isso? Que bobeira! A gente morava junto antes, então as pessoas falavam, nossa, mas qual a necessidade? Nós dois sabíamos a necessidade. Bate uma frustração, né? Quando você escuta esses comentários. Exatamente. E aí, o que eu fiz muito, e eu sempre oriento até na clínica, quando pacientes estão com projetos, e dentre esses casamento em si. Falo, olha, cuidado com o que você fala.
dependendo do que você fala e para quem você fala, se você não tiver no momento legal, aquilo vai entrar e pode fazer um estrago, né? Então, primeira coisa, resolva na sua cabeça e com o seu parceiro ali o que você vai fazer. Qual é a ideia dos dois? O casal tem que ter uma ideia muito bem organizada do que eles querem. Opiniões, às vezes, são bem-vindas, sim, mas imposições, não. E quando nós estamos num momento de vulnerabilidade, que tomar decisão, casamento é algo muito sério, né? São decisões que você toma. E aí você tá ali naquele momento, ninguém casa pensando em separar. Então, se você começa já tendo todo um nível de estresse, não consegue alinhar a ideia logo no início... Feedback negativo. A chance disso dar errado a longo prazo é muito grande, porque você tá casando por você ou pelo outro. Então, começar por aí, né? Ter isso muito bem amarrado, o casal amarrar essas ideias. O que nós queremos? Nós temos esse plano. Fulano entrou com uma sugestão. Os pais, familiares, entram com sugestão de lista de convidados, como que a noiva tem que se vestir. A mãe, muitas vezes, querendo idealizar o casamento que ela sempre sonhou na filha. Isso também acontece muito. Não que a mãe faça de maldade ou de propósito. É só um desejo. Mãe que é um amor tão grande que muitas vezes ela não percebe que ela está sendo inconveniente ou fazendo mal para a filha, né? E aí a filha não quer contrariar a mãe, fica naquele jogo de cintura, então até a filha saber se impor também. Olha, mãe, era o seu vestido, é o seu casamento, eu sei que a senhora guardou para que eu usasse, mas não, né? Não é isso que eu quero, não é esse o meu sonho. A gente pode fazer algo, né? Encontrar alguma forma de não ser também indelicado, mas não permitir com que os sonhos e planos dos outros tomem conta daquilo que é seu. Então, técnica para lidar com emoção não existe, né? Eu digo no sentido de controlar a emoção. Não tem um passo a passo. Não. Existe o que eu vou fazer com a emoção. Eu dou o exemplo da raiva, né? Pegando aí a ansiedade. Quando a gente tá com raiva, muitas vezes a gente tem vontade de resolver aquilo de uma forma agressiva. É natural, é instintivo muitas das vezes. E nós não vamos fazer isso. Até porque não é algo saudável, a gente sabe de consequências que teríamos. Assim também deve ser com as outras emoções. E a ansiedade, nesse momento, ela acaba podendo vir com a impulsividade. Então, eu tomo decisões muito impulsivas em busca de minimizar um problema, teoricamente, e aquilo pode ser uma consequência muito grave a longo prazo. Posso me arrepender, porque eu só fiz aquilo na hora da impulsividade. Eu vejo muito casamento, às vezes pais, igual você falou, pais, mães, tios, parentes, primos, querendo dar querendo fustigar, né? Tipo, querendo dar opinião, dar sugestão. E as noivas, às vezes, tipo assim, não, é meu tio. É meu avô. Coitadinho, né? Aí, tipo assim, mas acaba fazendo um negócio que não é do vai agrado fugindo, deles. Aos pouquinhos vai fugindo do que ela idealizou para aquele dia, né? E aquilo acaba gerando uma certa tensão ali. Sim. Eu já vi vários problemas, né? Não, eu coloquei isso porque meu avô queria, coloquei isso porque minha tia queria. Até uma questão Como assim... lidar com isso? Você falou isso, eu lembrei de memórias, né? Fotografias. Eu tenho visto algumas pessoas entrarem com o terço, com uma foto de um ente querido, né? Um pai, uma mãe, um avô. Imagens também, né? Portas-retratos serem entrados. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Um luto que ainda não foi elaborado, um processo de luto ainda, né, patológico mesmo. Muitas vezes as pessoas estão ali ainda em sofrimento daquele luto. E já é um momento que eu tô em um bull de emoções. Se eu faço aquilo porque o outro pediu e eu não estou preparado para viver isso, existe uma chance de dar muito errado. De não conseguir conter a emoção, né? De situações até mais intensas mesmo. De travar, né? Exatamente. Isso é muito sério, é muito delicado. Porque é só uma foto, não é só uma foto. Cada um vai interpretar aquilo de um jeito. É delicado porque é um dia, né, que você não quer relembrar... Dor, exatamente. O nosso casamento mesmo foi um casamento de muito choro. Tava até engraçado, tanto que todo mundo chorava. Foi muito emocionante. Eu me contive, mas eu tava com uma ideia de presentear o Nel com uma foto, um broche, né? Eu tinha olhado, já tava fechado já.
E eu voltei atrás quando eu pensei assim, pera, isso é um desejo meu para agradá-lo, pode não dar certo. Eu voltei atrás. Mas eu queria dar uma imagem dos pais dele, eu tinha conseguido a fotografia dos pais, eu ia presenteá-lo, ele nem sabe disso, quando ele assistir ele vai ficar sabendo. Eu ia presentear ele com esse broche, né? E seria entregue no momento que ele tivesse com os amigos dele lá em casa, um dos meninos entregariam. Na hora eu vi que não ia ser legal, porque eu estava com uma expectativa. E o meu terço também teria a imagem do meu avô, né? Que foi uma figura, assim, ímpar na minha vida. Só que eu lembrei do meu pai. Pra mim, ficaria tudo bem. Mas quando meu pai fosse entrar comigo e visse o terço, não ia ser legal. Meu pai iria se desestabilizar. Eu tenho certeza disso. Tanto que na foto, teve uma foto que fez, né? Que estávamos eu, Nel e a minha avó. Minha avó paterna. O meu pai no banco chorou muito. E ele verbalizou isso. Ali falta alguém. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E, às vezes, essas imagens não é nem desejo dos noivos. Sim. É uma ideia que alguém traz. Ah, eu vi Sim, isso, por que você não faz? E nem sempre é tão legal. Eu dei esse exemplo, mas tem vários outros exemplos de vestido, né? Escolha de roupa das madrinhas, de permitir, às vezes, dar muita liberdade para as madrinhas fazerem alguma coisa. Para a própria mãe também fazer algo e isso não ser tão satisfatório. Aí entra a parte da frustração. Aí é um dia meu, foi idealizado, que eu busquei, que eu sonhei, e o outro fez algo que não era aquilo que planejava. Isso é muito delicado. Eu vejo, eu tenho muito cuidado nesse momento de opinar, até como fornecedora. Por mais que a gente está em vários eventos, a gente tem nosso olhar sobre as coisas, né? Nossas opiniões. Mas eu acho que em muitos casos elas não cabem, porque para a noiva aquele dia é único. Sim. Eu vou estar fotografando outros eventos, né? Vai acontecer para mim outros casamentos, agora para ela não. Aquele dia é especial e muitas vezes a minha opinião pode afastar ela do que ela imaginava, da expectativa dela. Aí ali no momento ela se deixa levar, mas lá na frente ela, poxa, não era para ter sido com essa tiara, era para ter sido com a outra. Sim. Detalhes assim, né? Da produção, né, que é quando eu tô perto e às vezes eu vejo oportunidade para eu opinar, que eu prefiro ficar neutra. Em silêncio, neutra, porque eu sei que lá na frente isso pode afetar, sabe? Eu vejo muito também essa questão, assim, de ir pra coisa do momento. Às vezes as noivas, elas vão na empolgação de momento. E o mercado tá aí pra isso, ele tá se inovando a cada dia. Não é tudo aquilo que é do momento, que é bonito para todo mundo, porque tá todo mundo usando, que é o que eu gosto. Sim, seguir modismo, né? Isso. Porque é um dia que vai ser para sempre, né? Exato. E às vezes o que é moda hoje é brega. Daqui a pouco. Eu lembro de uma amiga que, no casamento, ela utilizou uma tiara, você falou da tiara, eu lembrei. E ela utilizou porque a maquiadora, o pessoal da época falou assim, usa que vai ficar legal, vai ficar bonito, tá usando muito. Ela detesta as fotos dela de casamento hoje. Pois é, isso é muito delicado. Às vezes é uma maquiagem que foge do natural da pessoa, que hoje tá legal, naquela hora tá legal, mas depois é uns cílios que foge da realidade. Coisas assim, que tudo que eu acho que foge da realidade é muito perigoso, sabe? Que você olha para aquilo ali e já vê, não é assim, né, de verdade. É a pessoa ter esse cuidado mesmo. O que é meu e o que é do outro. Né? Isso aqui é meu, isso eu gosto. E ter esse pulso. Ter no momento, até eu converso muito com os meus pacientes, falo assim, olha, conversa com o seu noivo. Para que no momento que adentrarem no assunto, para que ele te ajude ali a ser seu equilíbrio. Porque geralmente tem ambas as famílias, né? Tem famílias de noivos também que dão muito pitaco. Então, para um ajudar o outro. Sim, né? Isso Olha, é muito importante. No momento que que você perceber que tá tomando um rumo que não é o que a gente quer, me ajuda a sair daquela situação de uma forma mais tranquila. E essas intromissões... Que é um voto que ela ganha, né? Eu acho isso muito importante, assim, quando eu recebo casais. Porque eu acho que o casamento começa nesse momento, nos preparativos. É aquilo que você falou, os dois sentarem e juntos, né, chegarem ao entendimento do que é o que eles idealizam, né? Sim. Como que seria esse dia para eles, né? Então, eu acho legal isso, quando é feito com os dois ali participando. Tem muito noivo, vamos falar assim, hoje em dia mudou também, né? Tem muito noivo que abraça a ideia, fala assim, não, vamos, o que eu preciso fazer? O que arrumar? O que tem que fazer?
E tem noivo também que deixa Deus arar, né? Vai, toma o dinheiro e resolve. Só que sobrecarrega o outro lado, Sim. né? E hoje também tem muita noiva também que é o noivo que escolhe tudo, é o noivo que arruma. Acontece também. Hoje tá mudando, né? Então, como equilibrar essa parte, assim, tipo assim, para que nenhum dos lados fique pesado. Os dois lados fiquem... Volta lá na questão da troca, né? Do entendimento de o que nós vamos fazer. Na hora que a gente tava, que eu cheguei, a gente estava conversando, eu falei um pouquinho disso. O Marcos brincou assim comigo. Camille nem estressou. Eu falei, realmente, quase não estressei mesmo. Teve muito isso, a gente separou tarefas. Até aqui eu vou, daqui para lá você vai. Eu resolvi muita coisa antes da semana do casamento. E tem uma coisa que eu não gosto, que é supermercado, gente. Não é legal, para mim não dá. Supermercado é uma coisa que me incomoda muito. E aí, na semana do nosso casamento, eu combinei com o Nel. Falei, olha, porque nós não contratamos buffet, né? No nosso casamento foi uma amiga maravilhosa nossa que preparou toda a comida. E aí, ela e o Nel combinaram. Eu dei pitaco no cardápio. Ela pegou muito no meu pé por causa do meu cardápio. Mas foi uma coisa bem bacana. E aí, na semana do casamento, o Nel foi. Porque na semana do casamento, acho que pra noiva resolver qualquer tipo de coisa extra é muito mais tensão. E o Nel, naquele momento, tinha um tempo mais livre que o meu. Ele tinha uma flexibilidade de agenda muito maior do que a minha. Então, ele falou, não, supermercado eu faço. Falei, tá ótimo. E isso trouxe leveza. Na semana do casamento, eu não tinha nada para resolver. Não deixar as coisas para a última hora, colocar a data. Não é um sonho? Sim. Então, não é só um projeto, é um sonho, não é uma ideia. Eu não tirei isso aqui, vou me casar. Não. A gente colocar datas, né? Se eu vou casar eu decidi que eu vou casar esse ano. 2024 entrando, decidi que eu vou casar. Qual é o tempo ideal para que eu contrate cada fornecedor? Então, ter isso muito bem estruturado. Escolheu todos os fornecedores, viu tudo aquilo que eu queria? Agora nós vamos começar com as outras coisas, né? Por onde que nós vamos começar? Agora nós já decidimos fornecedor, é a casa, né? Os móveis da casa, lista de presentes, roupa, o que vai ser definido? Ter tudo isso muito bem estruturado, colocar a data para cada coisa, porque quando a gente coloca data, fica muito mais organizado e as coisas não se atropelam. Agora, se deixar tudo para a última hora, já era, né? Vai ficar coisa sem fazer e vai ficar atropelado. Aí vai haver sobrecarga e estresse. Aí na semana do casamento, tá os dois. Um não conseguindo nem olhar pro outro, porque você não me ajudou a fazer isso, você não me ajudou a fazer aquilo. As brigas acontecem e aí um casamento já aí com muitas brigas não funciona. Uma experiência frustrante, né? Era pra ser algo, né, inesquecível, num bom sentido, acaba sendo o contrário. Torna inesquecível, normal. Mas, Camille, você foi uma noiva super organizada. E foi muito rápido o nosso casamento. Sim, mas lá no começo você sabia muito bem o que queria. Eu lembro nas reuniões que a gente teve, a contratação. Então, assim, fluiu muito bem, porque você realmente sabia e confiava no meu trabalho. Eu acho isso muito importante também, né? Quando você contrata um fornecedor que você confia. Sim. Porque o próprio nome diz, né? Estamos ali para fornecer para você. Sim. Então, assim, você ficar rodeado de fornecedores que você confia torna a experiência mais leve, mais agradável. Porque quando o cliente nos contrata e confia, para a gente também é mais leve, sabe? A gente consegue entregar o melhor de nós, assim, é muito natural a gente trabalhar dessa maneira. Trabalha natural, trabalha tranquilo. E o resultado fica surpreendente para ambos os lados, muitas vezes. Porque fica leve. Sim. Né? Fica gostoso porque fica leve. E quando a gente estava falando sobre escolha de fornecedor, tem que ter afinidade, ainda mais com o que vocês trabalham. Na verdade, eu acho que o casamento em todo, porque cada parte, cada fornecedor ali é uma pecinha, né? Um quebra-cabeça. Então, é essa soma de peças que vai dar um resultado muito positivo. Sim. Ter a escolha de tudo que você vai fazer é o que vai trazer para você sossego e entrega. Porque quando você contrata, você tem que entregar na mão do fornecedor. É ele que vai fazer. Seja o fornecedor que vai estar desde a recepção do seu casamento até a banda final que vai fechar o seu casamento ali, né? Todos eles têm que estar muito bem alinhados com aquilo que é o seu desejo, com aquilo que você busca. E tem que entregar e confiar em cada um. E fazer contrato, né, gente? Não é minha área, setor jurídico não, mas façam um contrato, tenham tudo alinhado, que isso também vai dando segurança para todos os noivos. Você se organizar, né? Exato.
porque são muitos contratos verbais que acontecem nesse período todo. Então, assim, é impossível a gente lembrar de tudo que foi conversado. Sim. E tal. E quando eu faço o contrato, é onde a gente amarra tudo que foi combinado, às vezes foge um pouco da proposta padrão. Então, é ali no contrato que vai ficar tudo isso, para daqui a algum tempo, né, a gente pegar e relembrar tudo isso. Exato. Mas o que você falou é muito interessante, essa questão da entrega. Eu vejo muito isso no meu trabalho, ainda mais nessa onda de selfies, né? Eu fotografo, quando eu vou fotografar as noivas, muitas vezes elas não têm o hábito de serem fotografadas por outra pessoa, elas mesmas que fazem as fotos, né? No celular, ela que se fotografa e ela conhece o melhor ângulo dela. Então, rola, no começo, eu preciso conquistar a confiança, assim, para ela poder se entregar, né, no ensaio, no evento, né, nem tanto, porque a gente registra o momento que está acontecendo, né, de forma bem natural, mas no ensaio rola muito direcionamento e eu preciso captar, conseguir me conectar com ela para ela poder se entregar e ficar à vontade, mesmo sabendo que a câmera não está na mão dela, né, não é a câmera do celular dela, Sim. Está na mão de outra pessoa. E às vezes é essa insegurança, né? Sim. De como que vai ficar, será que a foto tá ficando legal? Sim. E tudo. Tem que haver essa entrega. Acho que para tudo que você vai fazer tem que haver entrega, né? Se você contratou, você tem que confiar 100% no trabalho daquela pessoa. Eu acho isso fundamental. Então, Camille, durante esses 11 anos que eu tô nesse mercado assim, de casamento, trabalhando com noivas, noivos, tem sempre uma noiva que tem um excesso, né, de estresse. Eu falo assim, excesso, que eu já tive problemas com noivos que estavam muito estressados um dia e você não falou um passo a passo. Você falou, não tem um passo a passo para treinar com emoções, né? Mas você deu algumas chaves, né? Que seria delegar funções, falar com... ter uma equipe especializada e tal. Teria vamos falar um passo a passo agora. Tem alguma coisa que você fala, isso aqui é essencial para que não aconteça coisas, tipo assim, extremas? Organização. Aí hoje as pessoas falam muito assim, fala-se muito hoje no TDAH, né? TDAH e outros transtornos com essa dificuldade mesmo de se organizar. Inclusive eu peguei isso aí outro dia. Né? TDAH. Às vezes Como assim? O que é isso? TDAH não. Você pegou? Outro dia eu peguei, tipo gripe, né? Sai de perto de mim, Marcos. Tem TDAH. Essa questão mesmo, né? Fala-se muito hoje desse transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes o TDAH ele vai ter essa dificuldade de organização. E aí a pessoa precisa se conhecer, né? Nesse sentido de se conhecer, de começar a pensar por onde e de qual maneira eu posso começar essa organização. O que eu dou conta de fazer. Sempre respeitar aquilo que é meu, que são os meus limites. Semana do casamento não é semana para resolver nada. Mês do casamento é mês só para fazer checagem, se tá tudo ok. Mas a semana tem que estar tudo muito bem alinhado, não tem mais nada para fazer. Então, naquilo que você falou de tempo, ao programar um tempo. Então, um mês... Antes do casamento, tudo pronto. No mês do casamento ali, na primeira semana do mês... Vamos sentar com o cerimonial? Vamos resolver, né? Vamos alinhar com o cerimonial? Tá tudo ok? Tudo ok. Vamos alinhar com a decoração? Vamos alinhar com a fotógrafa, música, né? Filmmaker, todo mundo? Tudo certo? Tudo certo. Pronto. Uhum. As coisas vão ficando mais fluidas. Agora, se eu deixo nessa questão, né? Da minha ansiedade, da minha hiperatividade, da minha desorganização tomar conta, é lógico que no dia do casamento eu vou estar por estresse. Se o casamento acontecer ainda. Porque tem pessoas que marcam, né? Acompanho também, né? Essa questão desse mundo de casamento e tudo pronto, cancelaram o contrato porque o casamento não aconteceu. Isso a gente vive muito na pandemia. Uhum. E não aconteceu por uma remarcação de data. Não aconteceu porque o casamento acabou mesmo. O noivado acabou ali. Uhum. E acabou por causa do nível de estresse. Da não organização, da noiva sentir que estava sobrecarregada, né? Dos desgastes mesmo, de todo esse preparo. Eu acho que a pandemia, ela trouxe para todos nós um olhar diferente de tudo. A gente pode se preparar para tudo na vida, mas ninguém nunca estava preparado para uma pandemia. Então, quando eu falo dessa preparação, dessa organização, não é uma coisa engessada.
É trabalhar com flexibilidade. Por mais que eu organize tudo dentro do meu casamento, vai ter coisas que vão sair do meu controle, porque nada está no controle da gente. Nada. Não temos nada dentro das nossas mãos a ponto de segurar. E se a gente segura muito firme também, eu costumo dizer que tudo aquilo que é muito rígido, quebra. Vai dar errado do mesmo jeito. Então, ter essa flexibilidade, respeitar aquilo que está acontecendo, delega a tarefa, sua mãe quer participar, delega com ela, não tem ninguém para me ajudar, contrata uma equipe. Melhor você ter um gasto em contratar uma equipe que vai fazer isso para você do que você ter mais problemas e prejuízo daqui a pouco. O barato às vezes sai caro, sai mesmo. E o estresse, gente, no dia, consegue editar foto das pessoas estressadas, um vídeo de alguém estressado? Eu acho que abala o trabalho de todos os fornecedores. Com certeza. E sem falar que prejudica, porque é um dia muito sonhado e idealizado, né? Então, você precisa estar bem nesse dia para poder viver de fato, intensamente, cada momento, né? Vivenciar esse dia de forma verdadeira, né? Não tá lá só fingindo felicidade. Você realmente está vivendo intensamente aquilo ali. E só concluindo essa questão, né? Que eu comecei falando do TDAH e fui explicando outras coisas, mas não falei tanto disso. Quando eu falo dessa questão do TDAH, que muitos hoje justificam a ausência de organização, a dificuldade para começar e terminar uma tarefa, é porque eu não consigo, sou hiperativo. Não consegue? Delega. Viu que você não é bom para organizar tarefas, para delegar tarefas, passa para o outro parceiro. Nenhum dos dois dá conta, contrata alguém. E as incertezas, né? Tô com incerteza, tô inseguro. Gente, a psicologia tá aí. Procura um psicólogo para te ajudar. Eu ia trazer um pouquinho mais dessa parte, porque até agora a gente tá falando do casamento, da festa. Mas, e antes de falar o sim, como que é a pessoa olhar para a vida dela, para o relacionamento dela, identificar que a melhor escolha é o casamento? Como lidar com essas dúvidas e incertezas? O sim, ele é sim, né? Eu sei que eu quero, é sim. Do mesmo jeito que o não também é não. Não é pra mim, não quero. Quando eu tô ali num relacionamento, que eu estou com dúvida, é o momento de parar e fazer uma análise mesmo, um levantamento. Tem uma atividade que a gente faz na clínica. Depois, se tiver um papel, eu vou fazer para vocês entenderem um pouquinho. Mas é basicamente, eu faço uma cruz no meio, né? Um sinal de mais, não é nem uma cruz, é um sinal de mais no meio. E aí eu vou colocar ali, ó, pontos positivos para o casamento. Pontos negativos para o casamento. Pontos positivos para o não casamento. Pontos negativos para o não casamento. Então, eu vou fazer um balanço do que me leva a casar, quais os benefícios e os malefícios, digamos assim, né? Que eu teria diante de um casamento e do mesmo jeito do não casamento. Para me tomar uma decisão, quando eu tenho isso tudo muito claro do relacionamento que eu estou vivendo, fica mais leve, mais tranquilo. Eu tomo uma decisão mais certeira. E nem tomando uma decisão tão certeira, eu tenho certeza do felizes para sempre. Isso é só em conto de fadas. É história de Cinderela. É uma construção que você vai iniciar dali para frente, né? Precisa ser construído esse casamento. Aquele sim é um sim do início. É uma decisão, é uma escolha. Agora o casamento é todos os dias. Festa, tudo isso, né? A cerimônia, tudo isso é detalhe. O casamento é que você vai viver todos os dias na sua casa com seu companheiro. É o sim diário. Né? A vontade vai falar assim, some todo mundo daqui, mas aí a pouco voltar e falar, não vou conseguir dar conta sem que esteja do meu lado, né? Eu quero construir. Então, observa seu relacionamento. Em que relacionamento que eu estou? É um relacionamento que realmente me faz bem? É um relacionamento que me faz crescer? Porque muitas vezes a gente vive relacionamentos abusivos e não se dá conta que está vivendo um relacionamento abusivo. Precisa de um outro de fora interferir. Porque a paixão, ela me cega. Ela não me permite enxergar aquilo que eu estou vivendo verdadeiramente. Então, a paixão me faz, muitas vezes, anular quem eu sou e viver o outro. Aí, as coisas mais estranhas que o outro faz, eu justifico. O outro não me deixa ir na casa da minha mãe. Mas coitado, né? Porque ele quase não me vê. Tadinho, eu tenho que respeitar, né? Ele quase não me vê, aí eu preciso ficar com ele. Não. Tem alguma coisa errada. O outro sempre tem que ter acesso ao meu celular. Ele pega meu celular o tempo inteiro. Ele me vigia o tempo inteiro. Mas o dele, eu não posso pegar. Eu não mexo. Não tem errado. Né?
Então, como que é essa construção desse relacionamento? Perto dos outros ele me trata de um jeito, em casa ele me trata de outro. Só me coloca apelidos onde eu me sinto ali destruída. Não entendeu até hoje a minha linguagem do amor. Casais, leiam um livro, As 5 Linguagens do Amor. Né? Faça uma atividade que tem nesse livro. Ele é muito legal, muito bacana. Entenda. O outro, eu já cansei de falar com ele que datas importantes para mim são realmente necessárias e eu gosto de receber um presente. Eu não tô pedindo nada caro. Eu tô pedindo uma lembrança, uma carta com um bombom. É algo que vai fazer uma diferença na minha vida. Se tem lá 2, 3 anos que eu tô com a pessoa. Você diz pra ela demais, né? sobre essa linguagem de amor. Você deixa bem claro. É essa a minha linguagem de amor. E a pessoa não se esforça, não se doa, né? Aí eu preciso começar a reavaliar. O outro nunca quer estar comigo. Tudo que eu peço pra fazer não é atendido. Né? Não faz perspectivas nos planos dele, não me inclui, não tem uma perspectiva de futuro, não tem nada. Comece a ver se esse relacionamento realmente e acreditar que eu vou casar e tudo muda. Não existe. Casamento não muda ninguém. A pessoa muda quando ela toma a decisão de mudar, quando ela escolhe que ela quer mudar. Nossa vida é feita de escolhas, né? A gente escolhe todos os dias alguma coisa. Então, é entender que no meio do processo o outro pode mudar, o outro pode fazer escolhas diferentes. Claro, o outro tem livre arbítrio para fazer essas escolhas, como eu também tenho para fazer essas escolhas, né? Somos pessoas livres. Essa liberdade, ela existe dentro do casamento? O outro soma comigo, o outro é minha âncora, né? E não é uma âncora de porto seguro, não. É uma âncora de me puxar para baixo mesmo. Sim. E o namoro tá aí para isso, né? Pra gente conhecer e tomar a melhor decisão, né? Exato. Eu tenho só mais uma pergunta. Sobre... Na verdade, é uma troca de... Eu conheço você, conheço o Nel, e eu pude ver, assim, a diferença... Como vocês, assim, o brilho no olhar de vocês depois que vocês se casaram. Gosto muito, admiro muito a família de vocês. E como é pra vocês, assim? Você consegue ver um crescimento pessoal depois do casamento? O casamento trouxe... O Nel ali do seu lado depois, né, tendo ele como seu marido, trouxe mais força, mais inspiração? Então, sobre essa questão, né, de o que aconteceu depois que a gente casou. Eu e o Nel somos pessoas que temos uma fé muito grande e nós acreditamos muito na igreja, no catecismo da igreja que a gente segue. Então, para nós tínhamos a concepção que estávamos vivendo de uma forma incorreta, de acordo com a igreja que nós seguimos, de acordo com o catecismo da igreja. E estava incomodando muito nós dois. Era um incômodo instalado ali, assim, e doído, sabe? Era um compartilhamento muito doído nosso. E quando veio a pandemia, nós falamos muito sobre essa questão do não programado. Não tem como você programar tudo na sua vida e a pandemia veio exatamente, mostrou isso de uma forma muito escancarada. Nós estávamos no meio da pandemia, né? Os dois autônomos dentro de casa e a gente não se abalou. Pelo contrário, foi a força do outro. Eu fiquei sem trabalhar, porque o consultório teve que ser fechado durante um período. Os atendimentos online caiu muito, porque ninguém tinha, né? Uma condição financeira estava instável para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu trabalho com eventos, de repente não temos eventos. E a gente ainda morava de aluguel nessa época. E aí, né? Veio todo esse boom. E mesmo no meio de tudo isso, a gente uniu forças ao invés de repelir, né? Fala-se muito que o dinheiro, como é que é? A dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Meu pai fala alguma coisa nesse sentido. É algo assim mesmo. Então, vieram muitas dívidas. O Nel, nesse meio termo, teve uma decepção muito grande. A gente enfrentou algumas situações, né, de decepção mesmo, que envolveu o financeiro. E no meio de tudo isso, em momento nenhum, eu tive vontade de sair de perto dele. Falei, tem uma coisa errada, né? Não tá tendo nada de legal. Se separando, tá todo mundo indo pra cada lado. Isso, e a gente permanece. Tinha os momentos de estresse, de medo, de tensão, mas a gente tava muito junto. E aí foi um dia que eu organizei um momento de aniversário dele lá em casa, ele me pediu em casamento. Eu falei, gente, esse é o homem da minha vida mesmo, porque ele fez uma coisa que eu nunca imaginei que ninguém fosse fazer. Não porque eu não mereço, mas porque eu só via isso em novela, filme, e realmente foi muito bacana. Foi um momento muito lindo, um pedido para todo mundo, né? Algo que ele preparou com muito cuidado. E aí nós começamos a organizar todo esse preparo.
E nesse momento de preparação do casamento, espiritualmente, nós sentíamos que éramos muito tentados. Então, nós sentíamos muitos conflitos ali dentro, no momento do preparar o casamento. E nós fomos preparados, né? Hoje a igreja, ela tem um curso de noivos, né, na nossa paróquia, que são encontros semanalmente. Nós fizemos 8 encontros. E dentro de cada encontro, a gente saía daqueles encontros com uma pulga atrás da orelha, e mais provação nós enfrentávamos. Durante o processo de organizar as coisas, um dia nós sentamos e falamos, é isso mesmo? Chegamos a falar assim, será que não é melhor acabar com tudo, cada um seguir o seu caminho? Por causa do bombardeio espiritual que nós sentíamos. Não tinha nada extra acontecendo, era isso. E a gente entende, pela nossa fé, que isso de fato aconteceu com a gente, né? E quando nós estávamos nesse preparo, nós fizemos um voto ali, uma escolha de não participar da comunhão. Participar da Santa Missa e não comungar, aquilo era todos os dias um couro que a gente estava levando. Era doído, era sofrido. Foi muito sofrido e isso foi durante todo o período de preparação do casamento. Então, quando chegou o dia do casamento, né, e parece que foi tudo combinado, e não foi nada combinado com o Frei, nada combinado com a igreja. E o Frei Henrique, gente, que sabedoria do Frei, né? Inesquecível essa cerimônia. Eu lembro das palavras dele. Então, na hora que deu, né, às 6 horas, que para nós é a hora da Virgem Maria, uma hora muito marcante para nós dois, que o sino da igreja tocou, que o Frei falava. Acidentalmente, né? Sem combinar. Exatamente. Nada. Então, assim, o choro tomou conta, porque para nós aquilo ali foi mais uma certeza, e eu tô arrepiando de falar de verdade, foi mais uma comprovação. E depois, quando a gente teve, nós pudemos participar novamente, né, da comunhão, comungar, receber ali o corpo de Cristo. Para nós foi algo que marcou muito. Então, de lá para cá, tivemos desafios, estamos longe, não queremos, não buscamos nunca ser casal perfeito para ninguém, casal exemplo. Só que todos os dias fazer essa entrega, entender mais quem é o outro, respeitar mais o jeito do outro. Eu sou muito de fazer, eu sou muito da ação, eu sou muito vão, tenho uma mania, falei, anda, né? E o Neo é mais ali, na calmaria, no tempo. As coisas vão acontecer, não precisa ser assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Então, assim, depois desse momento, depois do casamento, com todas as provações mesmo que nós tivemos, sempre buscar se fortalecer com tudo isso. E a gente entende que foi ficando mais leve. Então, para nós foi comprovado de que era, sim, uma batalha espiritual que a gente estava enfrentando para regularizar a nossa vida perante, né, a nossa fé perante a igreja que a gente segue. Então, para nós dois, o casamento, ele foi... Não posso dizer que foi um divisor de águas, mas ele foi o nosso sim para seguirmos aquilo que nós acreditamos. Foi um sim da vocação. Nós entendemos que era a nossa vocação e nós dois juntos decidimos um segurar a mão do outro e caminhar como a nossa vocação, né? Que é a família, que é o matrimônio. Então, é um sim diário, tem todas as suas dificuldades ali de um casal, do dia a dia, às vezes um tá legal, o outro não tá legal. Hoje mudou muito a agenda, né? A minha agenda é muito mais flexível que a do Neo, então ele tem menos tempo. Mas é entender tudo isso, é ir compartilhando. E acho que esse brilho todo vem dessa certeza, desse sim que nós tínhamos desde o início, não é? A minha história do Neo, acho que a gente sentar e contar assim, dá um livro. Eu falo, às vezes tem gente que não acredita, mas nós nos conhecemos, para mim até hoje, Mariana e Manuel vão, né, discordar aí, que a Mari é uma grande amiga nossa, e ela tem até um copo, vocês viram esse copo no dia da sorte, Senhor sempre certo, não, Senhor certo, sim. Senhora sempre certa, né? Sim, uhum. Foi um copo que a Mari nos deu, que é a nossa Cupido, e para mim nós nos conhecemos na igreja, e pro Neo nós nos conhecemos na casa da Mariana, mas eu tenho certeza que eu encontrei o Neo, foi no pátio do santuário, depois do grupo de oração, e ele fala que não, mas tá tudo bem, e isso foi, né, foi através de oração, foi entrega, oração. E um dia eu estava participando da Santa Missa, quando eu olhei pra frente, estava eu e o Neo no altar de novo. Eu falei, agora eu vi mesmo, tô vendo coisas, tô doida, né? Falei, pode parar, você tá idealizando muito. E a gente não tinha nada, éramos conhecidos. A gente ficou conversando quase uns 3, 4 meses antes da gente dar o primeiro beijo. Então foi, né, uma conversa, foi uma entrega, foi um tempo mesmo. E o Neo sempre muito cuidadoso. Isso que sempre me encantou nele, esse cuidado dele com a gente, né? O Neo é um paizão, um maridão. Camille, você sente hoje que o João Paulo
é a comprovação, a personificação dessa certeza? Sim. Um presente de Deus para te mostrar. Sim. O Vocês João é o nosso estão caminhando. milagre, né? O João é promessa mesmo, é o nosso milagre, assim. Antes do João, eu tive que passar por um processo cirúrgico. Então, a gente descobriu um diagnóstico, que do jeito que eu recebi o diagnóstico, naquele momento, eu fiquei extremamente abalada. Foi, assim, não foi o pior, mas foi um Natal muito doído. Eu amo Natal, amo festa de fim de ano, eu não conseguia participar, porque eu não sabia se no ano seguinte eu estaria ali. De tanto medo que eu fiquei do diagnóstico. E era tudo novo, eu não tava sentindo nada. Você sai de um diagnóstico lá que você tem que fazer uma cirurgia. Então, eu entrei naquele primeiro momento em choque. Retornei nesse momento por um acompanhamento psicológico, porque eu sabia que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Eu sei que o emocional, ele é o que naquele momento eu precisava para dar conta de fazer a cirurgia e para dar conta de lidar com tudo que estivesse por vir dali para frente. E a todo instante o Neo dizia assim, vai vir um filho, né? Nosso filho é uma promessa, Deus tem uma promessa para nós e ela vai se cumprir. Entrega, confia, vai dar certo. No dia da cirurgia ele dizia para mim a mesma coisa. Eu operei dia 29 de agosto, dia 1º de novembro eu descobri que estava grávida. Foi muito rápido. Foi. O médico disse que seria rápido. Eu só não tinha noção que era tão rápido assim, Sim. né? Nós já estávamos planejando, desejando mesmo a chegada de um bebê. E desde o início eu sabia que era um menino. Eu falava, meu menino. Né? Se fosse menino era João Paulo, se fosse menina era Maria Tereza. Todo mundo falava Maria Tereza, falava assim, olha, eu acho que é o João. No dia do ultrassom, tava a Mari e a Kísla comigo. E aí elas fazendo 1 hora, a doutora Marina ali fazendo ultrassom, e elas fazendo 1 hora comigo. Eu falo assim, é um menino, né? Eu sei que é um Você menino. sentia Eu que sentia que era um menino, eu sentia que era o João. E o nosso chá revelação foi outra coisa. Foi lindo, né? Muito cuidado, muito Deus. O João é tão milagre, o João nasceu dentro de casa, gente. A gente não conseguiu chegar no hospital, minha casa tinha cheiro de rosa. O parto do João foi maravilhoso. A Nari e a Thelma estiveram Como com a você gente, sonhou, né? como eu sonhava. E eu falava com o João, falava, filho, pode nascer em casa, tá? Não precisa da gente ir pro hospital, tá tudo certo se você chegar em casa. Ele é uma criança obediente, aí nasceu em casa. E o Neo ali do meu lado, parceirão. Escutei, a gente falando de pitacos, na gestação eu escutei que o Neo não daria conta, que ele iria desmaiar. O Neo não só deu conta, como ele resolveu tudo. Foi o Neo que trocou a primeira roupa do João, o Neo que cortou o cordão umbilical. Nós dois que cuidamos do João dentro de casa, assim, com banho, curou o umbigo. Primeiro banho fomos nós dois, tudo foi nós dois. Então é parceria mesmo. O Neo estudou, a hora que a bolsa estourou, ele deu uma aula pra minha mãe do que ia acontecer dali pra frente. Todo calmo, tudo dentro, assim, de... Não vou dizer que foi uma expectativa, mas tudo dentro daquilo que uma mulher precisa naquele Sim, momento, sabe? Um momento de muita fragilidade, muita entrega da gente. E o João chegou pra isso, pra somar na nossa família, A né? gente podia trazer o João pro podcast, porque ele tá ali, ó, ansiosíssimo pra falar. Tá. Pra compartilhar um pouquinho, vou pegar ele. Pode pegar. De copo. Tem mãezinha. Oh, meu Deus! Oi, amor! Fala, oi. Você tá muito lindo! Agora a entrevista vai ser com você, tá bom? Tá faltando só o papai aqui hoje, né? Que gostoso! E o dente vai nascer quando? Daqui uns dias. Olha, ele tá gostando disso aqui, hein? Tá. Você gosta de câmeras, né? Você gosta? Oi? Oi, príncipe! Você tá muito grandão! Vou pegar o A microfone do tio mãozinha Marcos. dele. Então estamos aqui com o nosso convidado especial. Dá um oi assim, ó. Oi. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi? Oi? Você tá querendo dar um sorriso aqui pras câmeras, é? Oi? Então, o João estava dormindo ali, acordou. Veio participar agora. Então, Vocês foram falar dele aí, viu? Aí. Na mesma hora, ele ó, levantou o pescoço assim. Oi. Então, a última pergunta que eu queria fazer para você, Camille, seria sobre quando mesmo que a pessoa fale assim, fiz tudo certinho, deixei no tempo certo, contratei os profissionais certo, tudo certinho, mas algo deu errado. Alguma coisa não foi do jeito que eu queria, acabou a luz, choveu. E aí? Como lidar com as frustrações? Como lidar com aquilo que a gente não consegue controlar? Então,
não tem como controlar tudo, né? A gente controla algumas coisas, mas tempo a gente não consegue controlar. Por exemplo, o tempo da mudança de clima. A gente pode pensar que se eu for fazer meu casamento, a festa ou a cerimônia em um sítio, que eu pense numa tenda, imediatamente. Que é um local aberto, plano B. risco de chuva, plano B. Mas vamos pensar que eu pensei em tudo e deu errado, né? Eu escolhi uma cor tal e aí cheguei lá na decoração, não tinha essa cor. Não era aquilo que estava lá, né? Não foi o combinado. Se eu estou observando dentro do casamento que as coisas estão saindo, ou que está sendo servido, que tem algo fora daquilo que eu e o noivo, agora meu esposo, combinamos, contratamos, não se desespere naquele momento. Você fez um contrato? Depois, você vai até o seu fornecedor e resolve. Depois eu falo, tipo assim, no outro dia. No outro dia. Depois que você semana. voltar de lua de mel, depois que tiver passado, né? Você vai e resolve. Por quê? Porque durante a cerimônia, durante a sua festa, ninguém precisa saber que as coisas não estão certas. Que não estão do jeito que você desejou. Seus convidados não vão saber disso. Então, se você começa a externalizar sua angústia e toda hora falar lá, tá tudo errado, olha, não era aquilo que eu pedi, não foi aquilo que eu quis, como que vai ficar suas fotos, seu vídeo, né? O seu sorriso, a sua entrega. A mãe que vai tomar dor. Exato. O pai que vai ficar bravo. Aí começa os murmurinhos, né? Falar, fulana tá chateada, olha só, você viu, tadinho do fulano, olha só o que aconteceu. Uhum. Quando tudo isso começa, aquele murmurinho ele vai aumentando, eu posso alimentar ali sentimentos que não vão fazer com que, não vão deixar com que eu sinta, com que eu viva aquele dia que é tão importante e único na minha vida, né? Eu posso casar quantas vezes forem, mas o primeiro casamento, aquele dia, eu posso renovar votos, aquele dia foi único, é algo marcante para mim. Com aquela pessoa, tudo que a gente vive é algo muito único. Então, ter esse cuidado. Começou a chover? Não desespera, não. Pensa, o que eu posso fazer? Antes de focar no problema, foca na solução. Eu não estava no dia, mas a equipe estava trabalhando em um casamento, na igreja, a luz acabou. Literalmente acabou, né? Tiveram uma brilhante ideia para a noiva entrar, um celular na mão, todo mundo ligou a lanterna. E ficou incrível, eu vi uma foto desse dia. E eu acho que muito é sobre isso também. Às vezes a solução, ela tá interior, é no Exato. seu emocional. Você ressignificar aquilo que deu errado. Isso. Porque o seu dia é único e especial, independente, né? De coisas extras. Exatamente. E só vai conseguir pensar de uma forma resolutiva se eu focar em uma solução. Agora, se eu alimentar problema cria problema. Os músicos, por exemplo, foram ali, né, no gogó e o violão que deu. Porque o violão não precisava de... Acho que tinha um outro instrumento também, que era a bateria. Eu não vou lembrar agora qual é. Carrom. Eu não lembro, né? Foi se mais fosse. especial do que poderia ter sido, né? O que deu pra fazer foi feito. Foi mas único. Não foi. Aham. E não foi culpa de ninguém. Ninguém teve culpa. Acabou a luz da cidade. O que você vai fazer? É. Você vai recorrer a quem? Não tem, né? Quando você vai contratar uma outra coisa, assim, contratar sítio. Conversa, né? Para que a equipe vá fazer uma visita técnica para todo mundo. Para na hora que ninguém ligar nada na tomada, ter um risco ali. Ninguém comunicou que era 220 ou era 110 e queimar algum aparelho. Até os profissionais levar mesmo... Tem hoje uns Tzinho, algumas coisas que você faz Sim. o teste, né? São coisas que a gente tem como tentar prevenir. Tem outras que não tem jeito e nunca focar no problema. Ressignifica, acabou a luz, o que dá para ser feito? Vamos tentar. E a foto realmente ficou incrível. Ficou. Eu vi, foi uma foto preta e branca, né? Sim, com Foi as lindo. lanternas ligadas. Tudo. Foi muito legal, foi muito bonito. Os meninos já tocaram em um evento que eles tomaram um choque o evento todo, que a grama estava molhada. Ai. E como os noivos não tinham culpa. Eles também não, mas eles tinham que fazer uma entrega. E às vezes não ficou comprometido, porque teve jeito, mas pode acontecer de não ter jeito. E aí a noiva também entender assim, não tem um instrumento na música que eu quero, tá tudo bem, porque alguma coisa aconteceu. Algum equipamento da fotógrafa não tá ali, ou algo ventou, caiu, não sei, algo assim, tudo pode acontecer. Uhum. O casamento é um dia que não tem como você programar ele, falar assim, espera aí que nós vamos começar de Aham. novo. Eu acho que naquele perde dia. até a graça quando você encara o evento, o seu dia,
como uma receitinha de bolo, sabe? Vai. Porque cada dia é único, é inédito de alguma maneira, sabe? Contratempos vão acontecer e o segredo é ressignificar internamente aquilo e lidar com aquela situação da melhor maneira. Isso, olha para a solução, né? Ao invés de focar na falta, olha que lindo tudo que eu tenho. Igual eu já fotografei recepções debaixo de chuva e todo mundo dançando debaixo da chuva. Então, assim, é aproveitar aquele dia da forma como ele tá acontecendo, né? Mesmo que tem saia ditado. das expectativas, né? Se te derem um limão, faça uma limonada. O que você tem, aproveita aquilo ali que você tem, seu dia, é um dia único. Então, faça daquilo ali a melhor experiência da sua vida, né? Sim. Faça do seu casamento o seu dia, independente do que está acontecendo, mesmo que tenha algo que você não esteja tão satisfeita, mas ali não é hora de resolver. A não ser que seja algo totalmente gritante, que seja algo que está colocando em risco, que está Que prejudicando. tenha de fato uma solução, né? Mas não busque você a resolver aquilo ali. Uhum. Você não contratou alguém, um parente, alguém da família, se não tiver um fornecedor específico, vai lá e delegue para alguém, mas não assuma naquela hora o papel de ir resolver, né? Deixe com alguém e foque, olha, o que tem de mais bonito, o que tem de mais belo, o que tá gostoso, o que nós temos, né? Às vezes tá faltando o que você mais queria, mas olha que bacana, as outras coisas todas estão aqui. Então vamos olhar, nós somos muito sujeitos da falta. Vamos começar mais a agradecer o que temos, valorizar o que temos e preocupar menos com alguns detalhes, porque geralmente a gente se frustra, são com os detalhes mesmo. Sim. É isso aí. Isso aí. Eu achei esse podcast engrandecedor, até para nós que somos fornecedores. Eu imagino que as noivas vão gostar bastante desses conteúdos. Com certeza. Saúde, meu filho. Saúde. Camille, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Prazerão ter você aqui. Amamos esse bate-papo, foi muito leve, como deve ser o dia do casamento. Exato. Eu que agradeço, né? Fiquei tranquila, não foi tão difícil estar aqui com câmeras, né? Quando eu cheguei, a Nath falou, tem um monte de câmera, mas foi bem tranquilo. Delícia. Eu sempre me sinto muito satisfeita, gosto muito de estar com vocês. São profissionais que me acompanham obrigada. sempre, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho de gostoso, sempre, que você viu? sempre teve comigo, com o meu trabalho. A Nath é fotógrafa da família, né? A Nath, além de amiga, é fotógrafa da família, né, João? Ai, é tão modelo da gostoso Nath. ver essa família crescendo e fazer parte disso. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, né? Agradeço o Marcos, agradeço a Nath pelo convite. Sempre que eu puder ajudar, estamos aí. Galera, segue a Camille lá no Instagram. Isso, a Camille tem uma clínica, né? Clínica Santa Teresa. Isso. Qual que é o seu Instagram? Psico Camille Psicó- Silvério. É psicóloga? Psicóloga. Aí, ó. Escola Camille Silvério. Camille com 2 L Y. e Mas Y. vamos colocar aqui também. É. Da clínica. Meu Instagram tá mais paradinho, mas o da clínica movimenta um pouco mais. Gente, a maternidade, ela mudou umas coisas na nossa vida. Mas tem o da clínica, né? O da clínica, o Instagram Sim. é Clínica Santa Teresa. Isso. Gente, segue a gente no nosso canal, deixa o joinha, se inscreva, compartilha. Isso, Não, Nath? gente. Estamos aqui com mais uma convidada e um assunto muito curioso. Amamos fazer esse episódio. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Cortou.